Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia, do Atendimento Educacional Especializado, e eu trago para vocês aqui hoje uma aula sobre pontuação. Os sinais de pontuação são muito importantes para que a gente possa dar a devida entonação na leitura. Então eu vou mostrar para vocês os sinais de pontuação que nós vamos trabalhar hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos começar as explicações de cada pontuação, onde nós utilizamos. Então, o que é importante nós termos em mente? Para a gente escrever um bom texto, nós precisamos fazer uso das pontuações para que nós tenhamos a entonação. Então, a pontuação nos ajuda a dar coerência e coesão, isto é, dar sentido de uma forma organizada nos nossos pensamentos. Então, a pontuação é muito importante. Então, vamos lá. A primeira pontuação é fazer explicações sobre algo. Qual pontuação eu uso? Então, por exemplo, 2 pontos. Eu vou explicar, né? Então, outro sentido. Eu estou escrevendo uma história e eu falo, ela gritou, 2 pontos, vai embora. Eu uso os 2 pontos sempre para fazer uma explicação, tá? Então, vamos lá, 2 pontos. Vamos para o próximo. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e também para separar o nome do lugar na escrita de datas. Quando nós fazemos o cabeçalho, nós escrevemos São Vicente, vírgula, 30 de outubro de 2020. Então, eu utilizo a vírgula para separar. Ou numa outra situação, eu quero comprar pão, vírgula, leite, vírgula, chocolate e sorvete, certo? Utilizamos a vírgula. Vamos para o próximo. Essa outra pontuação indica a fala de outra pessoa no texto, serve para destacar pontos importantes como nomes, estrangeiros, gírias e outros. Então, quando eu quero dar um destaque, eu escrevo aspas, eu coloco entre aspas, pode ser o título de uma história, a gente coloca entre aspas, né? Ou, por exemplo, eu estou escrevendo uma história. Valentina, vírgula, a queridinha da mamãe, eu posso colocar aspas no queridinha, certo? Vamos lá, continuando. A outra pontuação que a gente vai falar serve para indicar o final de uma frase. Então, estou escrevendo uma história ou produzindo um texto, uma produção textual de algo específico, fazendo uma redação, eu preciso ter sentido de começo, meio e fim. Então, as frases, elas têm início com letra maiúscula e elas finalizam com um ponto final, sempre, certo? Vamos para o próximo, continuando. Qual a pontuação que indica uma pergunta? Que horas são? Você chegou faz tempo? Está chovendo lá fora? Eu utilizo o ponto de interrogação. Então, sempre que eu tenho que fazer uma pergunta, indagar alguém ou alguma coisa, da onde eu estou escrevendo, até mesmo para a gente falar, se eu quero fazer uma pergunta, eu preciso ter uma entonação, né? Então, essa entonação, ela nos remete a uma pergunta. E
Como que eu faço isso? Sempre com pontos de interrogação. Se eu não colocar o ponto de interrogação, não pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, certo? Eu estou afirmando e não estou perguntando, tá? Por exemplo, essa é a hora? Olha a minha entonação, essa é a hora. Essa é a hora? Então, na pergunta, eu dou uma entonação, essa é a hora? E coloco o ponto de interrogação. Se eu colocar essa é a hora, eu uso um ponto final e eu estou determinando que essa é a hora. Estou falando, né? Estou sendo específico, essa é a hora. Agora, se eu faço uma pergunta, essa é a hora? Eu uso o ponto de interrogação. Deu para entender? Vamos para o próximo. São usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Então, quando eu uso reticências? Eu utilizo quando eu dou a entender alguma coisa, mas eu não quero falar. Então, eu deixo a pensar. Não tem um fim, por exemplo. Eu estou tão triste que às vezes eu penso tantas coisas. Ponto de reticências. 3 pontinhos. A gente usa 3 pontinhos, né? Por exemplo, quando eu também quero indicar uma dúvida ou alguma hesitação, né? Sabe? Reticências. Preciso confessar uma coisa. Então, eu utilizo essas reticências para dar uma interrupção num pensamento meu ou numa fala que eu estou escrevendo. Certo? Representado por 3 pontinhos. Vamos para o próximo. Indica uma pausa maior que a vírgula. Então, por exemplo, quando eu vou escrever uma receita, eu faço 3 xícaras de farinha de trigo, ponto vírgula, embaixo. 2 xícaras de chocolate, ponto e vírgula, embaixo. 1 xícara de leite, ponto e vírgula. Eu vou usando o ponto e a vírgula. Ou também numa outra situação, onde estou descrevendo situações e eu utilizo no final o ponto e a vírgula, porque eu tenho continuação, não é uma ideia final, certo? Deu para compreender? A gente vai praticar isso para ver se a gente está aprendendo bem, tá bom? Vamos para o próximo. Indica alegria, espanto, irritação, medo ou tristeza. Então, quando eu estava falando lá do ponto de interrogação, eu falei que a gente precisa ter uma entonação na fala. Nessa situação, a gente também precisa ter uma entonação, porque é diferente de uma pergunta, diferente de uma afirmação. É uma exclamação. Eu uso ponto de exclamação. Por exemplo, como estou feliz hoje? Ou que blusa linda! Eu estou exclamando. Ou se não, estou com muito medo. Estou tão triste. Aí eu uso o pontinho de exclamação. Deu para entender? E o último, nós utilizamos para indicar a fala de um personagem em um diálogo. Por exemplo, lembra quando eu falei lá o exemplo dos 2 pontos que eu coloquei? Ela gritou, 2 pontos, vá embora agora. Esse vá embora agora é alguém que está falando. Então a gente usa o travessão. Ou numa situação de diálogo, de conversa, né? José falou, 2 pontos, travessão. Eu queria tanto estar na praia. Pedro respondeu, 2 pontos, travessão. E por que não vamos agora?
fez uma pergunta. Eu estou fazendo um diálogo. E essa pontuação do travessão é importante para informar que é uma fala de alguém. Deu para entender? Vamos continuar. Então agora nós vamos fazer uma atividade relacionada à pontuação. Vão aparecer as frases e vocês vão ter que completar qual o sinal da pontuação que vocês vão usar correspondente de cada frase. Lembrando, prestar atenção na entonação, no que está querendo dizer, quem está querendo dizer, para que a gente possa completar corretamente. Vamos lá? Vou colocar na telinha para você. A cada pássaro que passava, perguntava. Eu vou usar qual ponto de exclamação, travessão, interrogação, 2 pontos, vírgula ou reticências? Isso mesmo. Qual ponto eu vou utilizar? Ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, vírgula, reticências ou 2 pontos? Continuando, no final todos queriam cumprimentá-lo. Vou utilizar 2 pontos, ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, reticências ou vírgula? Continuando, vai ser muito original e ele fala muito bem. Ponto, 2 pontos, reticências, ponto de interrogação, de exclamação ou vírgula. Enquanto isso, o cágado comia. Qual ponto correto que eu vou colocar depois da palavra isso? Ponto de exclamação, ponto final, 2 pontos, vírgula, ponto de interrogação ou reticências? Morrer não morreu, mas ficou com o casco todo quebrado. Qual o ponto que eu vou utilizar? Interrogação, exclamação, final, reticências ou 2 pontos, ou a vírgula? E o último, é assim? Pois então devolve minha pena. Qual pontuação que eu vou utilizar? Vírgula, ponto de interrogação, ponto final, reticências, ponto de exclamação ou 2 pontos? Eu espero que vocês tenham acertado a atividade. Então agora nós vamos para a correção dela. Vamos lá? A cada pássaro que passava, perguntava. 2 pontos. Isso mesmo. Ponto de exclamação. No final, todos queriam cumprimentá-lo. Ponto final. Vai ser muito original e ele fala muito bem. Estou deixando pensar, vou usar a reticências. Enquanto isso, vírgula, o cágado comia. Não morreu, mas ficou com o casco todo quebrado. Olha a dica do mas na letra maiúscula. Então, ponto final. E o último, é assim? Pois então devolve minha pena. Ponto de interrogação. Ele tá perguntando, né? Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Espero que vocês tenham conseguido fazer. E aqui embaixo tem uma atividade para vocês praticarem. Tá certo? Um grande beijo. Até a próxima. Cuidem-se.